Olá, eu sou Marco Victoria, esse é o nosso primeiro episódio da série do Protec TB, um projeto que une saúde, assistência social e a comunidade no combate à tuberculose. A gente já ouviu falar que a tuberculose é uma doença que atinge principalmente pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, moradia precária, insegurança alimentar, e com pouco acesso à saúde, E isso realmente pode dificultar o diagnóstico, e também comprometer o tratamento. E aí entra o Protec TB nisso. A nossa convidada de hoje, ela vai nos ajudar a entender melhor esse projeto e mostrar com um apoio social, o divisor de águas em relação a isso tudo. E para as pessoas que estão em tratamento, Então, a nossa convidada hoje, seja muito bem-vinda, professora doutora Ethel Maciel. Obrigada, Marco. É um prazer estar aqui, principalmente, acho que é uma ação muito importante essa nossa, para compartilhar informação, espalhar uma informação de qualidade baseada na ciência. Então, muito bom estar aqui. Que ótimo, que ótimo. Que a gente possa realmente tirar bastante proveito disso e ter bastante conteúdo, que eu sei que teremos, para poder ser multiplicadores dessa solução tão importante. Isso. Então, para começar, a gente precisa remeter ao início, E o que é a tuberculose e por que ela ainda preocupa tanta gente no Brasil, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Então, Marco, você falou uma palavra-chave aí, ainda preocupa. Muitas pessoas pensam que a tuberculose é uma doença do passado, que ficou lá nos filmes, nos livros, mas a tuberculose está aqui, é uma doença de agora, do presente. A tuberculose é transmitida por uma bactéria que chama Mycobacterium tuberculose, uma bactéria bem pequenininha, que tem um crescimento lento. E como é uma bactéria, a gente trata essa doença com antibióticos, que a gente chama antituberculostáticos, vou falar um pouquinho depois. Mas a tuberculose é uma doença que se transmite pelo ar. Se a gente lembrar, fazer uma relação aí com a pandemia da Covid, para as pessoas entenderem, a bactéria que transmite a tuberculose, ela é transmitida de forma semelhante. Então, pelo ar, principalmente quando a pessoa fala, espirra, tosse, canta, e principalmente aqueles locais fechados, quando a pessoa espirra, ela tem a tuberculose, tem um Mycobacterium tuberculose, tem essa bactéria e está ali espirrando, falando, tossindo nesse ambiente, espalha essa bactéria no ar e as pessoas que estão ali se contaminam. Como você falou, a gente tem a maior parte das doenças, das pessoas que adoecem por tuberculose no Brasil, essa bactéria atinge o pulmão, mas não só o pulmão, pode atingir qualquer órgão, mas a gente encontra mais casos, tanto no Brasil quanto no mundo, da forma pulmonar da tuberculose. Caramba, E agora, falando do projeto em si, como que surgiu o Protec TB e o que motivou essa iniciativa? Então, nós da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, são vários pesquisadores e pesquisadoras no Brasil, já ao longo dos últimos 15 anos, temos pesquisas mostrando que o fato da pessoa estar numa situação de vulnerabilidade social, como você falou, pessoas que não têm moradia, pessoas que estão em insegurança alimentar, não se alimentam direito e por isso ficam desnutridas, o próprio fato de estar desnutrida acaba fazendo com que o sistema de defesa propicie com que ela se contamine na presença do ar dessa bactéria. Então, pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade e, infelizmente, de pobreza no país, elas acabam estando mais... elas têm uma chance maior de se contaminar quando em presença dessa bactéria.
Então, ao longo do tempo, nós estudamos isso, estudamos pessoas, por exemplo, que recebiam Bolsa Família e como, numa situação de pobreza, no mesmo nível socioeconômico, eu diria assim, recebendo o mesmo salário ou vivendo com o mesmo valor mensal, pessoas que recebiam o Bolsa Família, né, que é o que a gente chama de uma transferência de renda, né, é uma proteção social. É um tratamento, como eu falei, com antibióticos, que a gente chama de antituberculostáticos, porque são antibióticos específicos, né, para tratar a tuberculose, e pode durar de 6 a 18 meses, dependendo se a pessoa tem uma tuberculose com uma bactéria sensível a esses medicamentos ou uma bactéria resistente. Aí ela vai demorar um pouco mais. E o que a gente foi percebendo ao longo do tempo com essas pesquisas é que essas pessoas que tinham, numa mesma situação de pobreza, mas elas tinham alguma proteção, por exemplo, recebiam uma cesta básica numa unidade de saúde, alguns municípios têm isso, oferecem isso, recebiam um vale transporte para chegar até a unidade de saúde, para pegar o medicamento, elas conseguiam finalizar o tratamento. E aquelas que não recebiam acabavam deixando o tratamento ali pela metade, né, sem finalizar, o que contribui para que a doença continue nessa pessoa e também com que ela acabe transmitindo para outras. Então é um ciclo, né, que acaba sendo alimentado também pela pobreza, pela situação de vulnerabilidade com que muitas pessoas vivem no Brasil todo e aqui, em especial, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a gente tinha falado isso no início, porque chamando a atenção, por que o projeto está sendo feito aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem quase 20% dos casos do Brasil todo. Caramba. A gente tem aqui quase 19 mil casos de pessoas com tuberculose todos os anos. E em torno de 800 pessoas que ainda morrem dessa doença. Caramba. Que já tem milênios que a gente convive com ela e que tem tratamento hoje, é uma doença curável, a tuberculose tem cura. Sim. Então, uma pessoa, Marco, que morre de tuberculose hoje é uma vida perdida que não poderia, é inaceitável. Então, por isso nós estamos realizando esse projeto aqui, que tem a ver com uma lei estadual que oferece um benefício. Esse benefício hoje é um benefício de R$250, que todas as pessoas com diagnóstico de tuberculose no estado do Rio de Janeiro, independente da renda, recebem esse benefício. Então, a pessoa com diagnóstico de tuberculose fazendo o tratamento, ela recebe esse benefício independente da renda dela. E isso ajuda com que ela possa chegar com esse tratamento até o final dele, que em geral são 6 meses. Marco, e aí eu queria frisar, né, que essa é uma iniciativa inovadora do estado do Rio de Janeiro, é o primeiro estado do Brasil a fazer isso. Nós estamos aqui, né, como a Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, eu estou coordenando essa pesquisa para poder acompanhar esse trabalho que tem sido feito pelo estado do Rio de Janeiro. Nós estamos, então, avaliando com o Protec-TB, nós estamos avaliando essas pessoas que estão recebendo benefício para olhar se até o final esse benefício vai auxiliá-las a finalizar o tratamento. Essa é a grande coisa, porque quando a gente ajuda a pessoa que está com tuberculose a finalizar o seu tratamento, nós fazemos o que a gente chama de quebrar a cadeia de transmissão. Aquela pessoa não fica mais doente, não está transmitindo mais a doença e a gente tem ali alguém que se curou de uma doença que tem cura e que pode ser tratada. E que acaba ajudando, né, nessa desmistificação, né, da informação de é possível, é curável, acaba compartilhando o conhecimento de como ela fez o tratamento, enfim, eu acho genial essa iniciativa. E aí, dando sequência nisso, quem passa por esse tratamento enfrenta uma série de desafios, né, no dia a dia, e aí são inúmeros, né, são enormes. Mas, no seu ponto de vista, quais são os obstáculos mais comuns
que vocês se deparam nesse processo? No caso da tuberculose não é diferente. Sim. Então, o próprio tratamento tem os medicamentos tem alguns efeitos adversos que muitas vezes são desafiadores e fazem com que as pessoas acabem desistindo de tratar. Então, por exemplo, alguns medicamentos dão muito enjoo, causam vômitos, né? A pessoa fica ali com aquela ânsia de vômito ou com muitos vômitos. Esses sintomas, eles acabam, eles não ficam, porque tem uma mudança também nos medicamentos. Alguns medicamentos você toma até 2 meses, outros você toma até 6 meses. E esses sintomas vão desaparecendo, mas a gente precisa trabalhar junto para informar, né, a pessoa com tuberculose que isso vai passar. Ela precisa tomar o medicamento todos os dias de forma correta. Outro desafio muito importante é o próprio fato de que a alimentação ela diminui esses efeitos. Então, uma pessoa que toma um medicamento e não tem o que comer, ela vai ter muito mais esses efeitos, muito mais enjoo, muito mais vômito. Sim. Então, o próprio fato dela receber algum recurso para comprar alimento é algo importante para essa redução e faz com que a pessoa consiga, né, concluir esse tratamento. E também há outros desafios, né? A pessoa tem que ir na unidade de saúde mensalmente para fazer a sua consulta, para pegar o medicamento, né? Receber esse medicamento que mesmo que a pessoa tenha um plano de saúde privado, Marco, ela não pode pegar o medicamento num consultório, no hospital. Ela tem que ir a um serviço de saúde pública, porque esse tratamento ele é controlado. Porque como é uma doença que transmite pelo ar, é preciso saber se essa pessoa está seguindo, se houver, né, uma ausência dessa pessoa, o serviço de saúde precisa saber o que está acontecendo. Nós temos também muitos casos de tuberculose em população privada de liberdade, então é preciso também fazer o tratamento dessas pessoas, porque há um movimento muito grande entre a comunidade que vai visitar os familiares, que vão visitar essas pessoas, né, no sistema prisional, as pessoas que estão ali. Então, é preciso tratar até o final. Então, há muitos desafios que estão muito relacionados a isso, né? Às vezes você precisa fazer um exame, precisa fazer um raio-x de tórax e precisa ir numa unidade que é longe da sua casa, você precisa ter um dinheiro para pagar o transporte. Então, muitas pessoas não conseguem fazer isso e acabam não retornando para a consulta. Então, há alguns desafios que são desafios financeiros. E que essa ajuda de custo, o que a gente chama de proteção social, ela auxilia para que essas pessoas possam concluir o tratamento. Como bem dito mesmo, né? Pegando alguns pontos disso que você está dizendo, e tem muitas situações que já até depois do 15º dia, elas já apresentam uma grande melhora, já no tratamento, não interrompendo, fazendo a sua medicação de forma correta, com a alimentação, que é extremamente importante, você bem mencionando. E a próxima pergunta, ela acaba até já tendo informações do que você acabou de dizer aqui, né? Que é um dos pontos centrais desse projeto do Protect TB, está vinculado à distribuição do auxílio, né? Do auxílio alimentação pela Secretaria de Estado do Rio, né? Então, assim, como ele funciona e por que ele é tão importante para quem está tratando doença? Acho que já até falamos já um pouco disso agora. Falamos isso, assim, como eu falei, é uma ação inovadora aqui do Estado do Rio, fruto de uma luta grande, né, dos movimentos sociais também, que a gente precisa reconhecer, e é fundamental para que a gente possa auxiliar essas pessoas que principalmente estão em situação de vulnerabilidade, alguns abaixo da linha de pobreza, para que eles possam concluir o tratamento com esse auxílio, né, de R$250. É uma doença de notificação compulsória, é obrigatório. Então, no nosso sistema único de saúde, né, que envolve tanto a parte pública quanto privada, toda pessoa que é diagnosticada com tuberculose, ela tem que ser notificada, quer dizer, informada no sistema de informação, para que o Estado brasileiro, né, para que o governo possa saber aonde estão essas pessoas, porque nós precisamos ter medidas preventivas para
aquilo que eu falei, quebrar a cadeia de transmissão, impedir Sim, que essa pessoa transmita para outras e aí diagnosticar rápido, tratar rápido, avaliar todas as pessoas que entraram em contato com ela, então familiares, pessoas que dividem o mesmo local de trabalho, que são as pessoas que estão ali mais propensas a se infectarem, né, com essa bactéria. Sim, sim, E acho que nesse sentido, né, então a gente ouve muito falar de suporte social nesse contexto, né, que a gente está realmente comentando aqui. Mas o que isso significa na prática? No dia a dia das pessoas, é uma pergunta até composta. O que significa na prática, no dia a dia das pessoas? E quem está elegível, o professor Etiel, a receber esse auxílio alimentação? Então, tem todas as pessoas, como eu falei, o auxílio hoje, ele é de R$250. Todas as pessoas que estão em tratamento para tuberculose, e aí independente da renda, porque aí a pessoa não precisa comprovar nada, ela não precisa comprovar que ela, por exemplo, não tem carteira assinada, eu estou numa situação mais vulnerável que você, então não precisa de fazer nenhuma apresentação nesse sentido, né? Ela basta estar em tratamento, então ela vai ser diagnosticada, ela é notificada, informada, né, pelo serviço de saúde que ela tem a tuberculose e ela está então apta a receber isso. E nós estamos trabalhando aqui com o Estado numa ação de treinamento, né, tanto com o serviço de assistência social, tanto com os profissionais de saúde, para que a gente faça essa integração. Esse também é um dos objetivos do Protec-TB. Várias dessas pessoas que têm tuberculose, elas são elegíveis também para outros sistemas de proteção, outras atividades, outras transferências de renda, porque alguns municípios, nós também fizemos esse diagnóstico aqui no projeto, oferecem outros suporte social. Então, o que é um suporte social? É tudo que está ali agregado para que uma pessoa possa ter uma assistência social, que a maioria das vezes ela é também financeira, né? Então, alguns municípios têm vale transporte, alguns municípios também ofertam cesta básica. Então, é muito importante esse profissional da assistência social saber que essa pessoa com tuberculose, ela é elegível para outro suporte social e aí agregar e poder auxiliar, né, as pessoas a navegarem nesses dois sistemas que nós temos aqui no Brasil e que podem ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Não, e bastante interessante nesse sentido, né, dessa parceria SUS e SUAS, né? É legal que o profissional saúde conheça qual é a participação efetiva do profissional de assistência social. E o de assistência social conhecer também o de saúde, né? Porque na hora que ele recebe ou o paciente ou alguém lá para alguma informação, ele conhece qual é a rotina toda desse fluxo, né? Então, assim, ele não entendendo só da parte dele de assistência social ou só da parte dele de saúde naquela etapa do processo, ele conseguindo ver o processo como um todo, traz mais clareza para ele, até para lidar com todas essas questões. Eu acho realmente essa parceria extremamente fundamental, né? Mas, além dos pesquisadores, quem mais está envolvido no Protec-TB e se isso tem participação direta das comunidades? Então, essa também uma inovação que a Rede TB tem feito em todos os projetos. Nós temos a participação direta das comunidades, então as comunidades têm voz, né, no projeto e acompanham desde o início, para que a gente possa, inclusive, modelar alguma coisa que precisa ser revista, refazer algum objetivo. Às vezes a gente planeja, né? Nós, né, como pesquisadores, a gente planeja, quando você vai a campo fazer a pesquisa,
pesquisa, não é bem aquilo. Se você ajustar alguma coisa melhor, as pessoas vão compreender melhor aquela informação. Então é muito importante a gente ouvir a comunidade e essa comunidade construir junto conosco o projeto. Sim. Então é isso que está acontecendo. A gente construiu, né, um comitê comunitário de acompanhamento desse projeto. Já tem um mês, mais de um mês, que ele está em funcionamento, com pessoas das comunidades, dos municípios que estão participando dessa pesquisa. Então, e estão trazendo para nós, né, informação de dificuldades que estão acontecendo, inclusive assim, por que as pessoas estão tendo alguma dificuldade para acessar esse benefício, já que elas foram diagnosticadas e estão em tratamento. É um benefício que está iniciando agora, tem menos de um ano que o Estado está fazendo. Então, eu diria assim, é natural que tenham alguns ajustes a serem feitos no programa, né, que o Estado está fazendo aqui no Rio de Janeiro. Então, é muito importante que a gente ouça a comunidade para a gente entender lá na ponta, lá na prática, né, na vida do sujeito que tem tuberculose, a gente entender e a comunidade trazer para a gente quais estão sendo as dificuldades, compõe também para nós um diagnóstico para que a gente possa informar o Estado onde estão os entraves e o que precisa ser melhorado para que o programa fique melhor, né, para a vida das pessoas. Porque a gente já tem um grande apoio dos agentes comunitários, né, nesse trabalho, né, enquanto uma parte extremamente importante do processo. Super. Mas é bem como você abordou, Ethel. Essa comunidade também participando ativamente, trazendo esses dados, né? Porque como a gente bem disse, né? São lugares de difícil acesso, são pessoas de vulnerabilidade, construções mesmo, né? As edificações realmente de pessoas abaixo da linha da pobreza, conforme bem mencionado. Então, tem informações que vão estar especificamente lá, na comunidade. Assim, o agente de saúde vai lá, a assistência social e tal, mas informações, às vezes, cruciais para tomar algumas medidas, ela vai vir realmente dessa comunidade. Dentro do projeto está previsto... Você queria fazer algum mais um ponto? Tá. Dentro do projeto está previsto escutar pacientes, familiares, a gente acabou já dizendo aqui, né? Essa comunidade acaba também envolvendo os familiares, né? Então tá previsto escutar pacientes, familiares, profissionais. Mas como essas vozes podem ajudar a construir os caminhos para o entendimento do real impacto desse suporte social? Então, a gente vai usar, né, duas metodologias, dois métodos de pesquisa. Um é analisando os dados do sistema de informação. Então, a gente vai estar olhando ali quanto tempo entre o diagnóstico, o início do tratamento e o tempo em que ele recebeu o benefício. A gente vai entender, está demorando muito? Por exemplo, eu fui diagnosticada no mês passado, eu estou em tratamento já há um mês e eu ainda não consegui acessar o benefício. Então, através do sistema de informação, a gente vai poder fazer todas essas análises. Legal. Então, isso é uma parte do projeto que a gente chama de método quantitativo. E a gente tem um outro tipo de método, que é o qualitativo, que é ouvir as pessoas, que é isso que você estava falando aí. A gente vai ouvir tanto as pessoas com tuberculose, os familiares delas, quanto as pessoas, os gestores, porque também nós vamos entender para aquela pessoa que está lá, aquele enfermeira, o médico, a médica que está lá na unidade de saúde, que está lá digitando, que você entrou em tratamento, está difícil. Qual é a dificuldade? O que está acontecendo? E do ponto de vista da pessoa com tuberculose e do familiar, como que esse benefício ajudou na vida dele. Então, a gente quer entender isso, como esse benefício impactou a vida dele durante esse período, né, com tuberculose. Então, essa é a ideia, né, utilizar esses métodos, né, para poder entender melhor o que está acontecendo, avaliar essa política que foi implantada aqui no estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa ter elementos para a melhoria dela. Sim. Bom, e agora a gente vai olhar para um futuro, né? Pensando que o Protec TB ele espera apresentar como sugestões
para políticas públicas de saúde e assistência social. O que vocês estão pensando? Não, isso aqui a gente já conseguiu, já com estudo de tanto tempo, isso aqui a gente vai chegar numa esfera acima, numa próxima camada, para, o que a gente pode fazer? Já tem até algumas sugestões de trabalho. O que vocês esperam para um futuro com isso? Então, primeiro a gente, como o programa ainda, a política implantada aqui, né, no estado do Rio de Janeiro, ainda não tem um ano, nós não temos muitas pessoas que iniciaram, que receberam o benefício e que finalizaram. Certo. Mas a ideia é que a gente acompanha, né, um grupo de pessoas que a gente chama de coortes, né, de pessoas que vão iniciar e finalizar. A nossa hipótese, né, o que a gente espera é que essa política implantada aqui, ela vá ampliar a cura das pessoas, então elas vão chegar até o final do tratamento e com isso a gente vai ter mais cura, e entender também com essa pesquisa qualitativa quais são os principais entraves, né, ou desafios, as dificuldades que estão sendo encontradas lá no local onde a política é feita, né? Lá nas unidades de saúde, o que precisa ser melhorado. Então, a ideia é a gente ter esse diagnóstico inicial e depois, numa segunda etapa, fazer um acompanhamento para que a gente possa mostrar o impacto dessa política. Bom, eu fico bastante motivado e sou muito otimista desse trabalho, porque já tive a oportunidade de participar, né, assistindo a alguns cursos de capacitação, né, tanto do pessoal da área da saúde quanto da assistência, e realmente me sinto muito, muito otimista, né, apesar de, como você mesmo mencionou agora, a gente ainda não tem um ano, ainda não tem um período ainda para consolidar realmente muitas informações que são cruciais para esse processo. Né, mas fico realmente muito otimista que só pelo fato da gente ter pessoas querendo mudar a realidade, acreditando que não, isso aqui não é no meu cercadinho, não vai me atingir, mas a gente está falando de quase 19 mil. Sim. Né? Sim, então, em algum momento, não vai afetar só aquelas camadas mais desfavorecidas, mais vulneráveis. Sim, em algum momento, isso chega em outras camadas. Então, assim, para fechar, eu queria que você me deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente, né? O que cada pessoa pode fazer para contribuir no combate a essa tuberculose? Então, Marco, primeiro eu queria dizer que acho muito importante a gente estar aqui espalhando essa informação, né? Eu queria dizer para quem está nos acompanhando, primeiro, uma mensagem que eu considero fundamental: a tuberculose tem cura. A tuberculose é uma doença que está conosco há milênios, mas ela não precisa ficar por outros milênios. Nós temos hoje todas as condições, né, todas as ferramentas. Nós temos a vacina BCG, que a gente toma lá quando a gente nasce, nos 30 dias, a gente tem uma marquinha no braço aí que mostra que a gente tomou essa vacina nos 30 dias do nascimento. E a pessoa que tem a tuberculose na vida adulta, ela tem um tratamento que 98% de cura. Então, assim, é um tratamento por 6 meses. Se você está nos acompanhando aqui, está nos ouvindo, se você tem alguém próximo a você que está tossindo há mais de 2 semanas, a tosse é um sinal bastante importante da tuberculose. Então, fale para essa pessoa procurar um serviço de saúde, fazer o diagnóstico. O diagnóstico é muito simples, é o que a gente chama de baciloscopia, um exame de escarro que você vai fazer ali na unidade de saúde. É muito rápido, é tranquilo, não dói nada, e você tem o diagnóstico e vai poder saber se tem tuberculose ou não, vai tratar, vai se curar e nós vamos conseguir vencer essa doença. Então, a ideia aqui é dizer, né, que nós estamos juntos pelo fim da tuberculose, tanto no Brasil quanto no mundo. A Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, aqui a Secretaria Estadual de Saúde, né,
estamos trabalhando com muito afinco juntos para eliminar essa doença que é tão determinada socialmente no Brasil, para que a gente coloque o Brasil em outra posição, né? Não como um dos países que mais tem essa doença no mundo. Que ótimo mesmo. Fico, como já disse, né, muito feliz, né, por tanto conteúdo importante, esclarecedor, tá? Mas realmente esse foi o nosso final. Obrigada, professora. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada mesmo por isso. Gente, gostou? Curtiu? Compartilha esse conteúdo. Siga a gente lá nas redes sociais. Compartilha mesmo, muito. Ó, indica lá, assiste lá o podcast lá, que foi com a professora doutora Etel Maciel. Ó, tá muito bom. Ó, o conteúdo de primeira qualidade, tem informações muito esclarecedoras e a gente vai estar sempre trazendo aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio, né? Isso é só um pouquinho, um gostinho, né? Grande professora da gente. Então, vai lá nas redes, segue mesmo muito, compartilha muito, tá? A gente quer agradecer aí todo esse apoio. Tem aí o próprio Protec TB, a GERT, com o SES, RJ, a Gerência de Tuberculose, a Rede TB, que está nesse trabalho. Então, gente, obrigado mesmo, tá? E ó, até a próxima, tá bom?